Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, festa de Nossa Senhora de Guadalupe, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 47. Nós, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meus irmãos, neste dia em que nós celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, você é convidado de forma especial a acompanhar o nosso Inspira Santo de hoje no Spotify e nas diversas plataformas de áudio, para que lá você tenha acesso a mais detalhes sobre a celebração de Nossa Senhora de Guadalupe, propriamente dita, a sua aparição ao índio São Juan Diego. Mas nesse podcast, no Palavra Encarnada, nós vamos focar a nossa atenção, a nossa meditação no Evangelho da liturgia de hoje. E o Evangelho ele é muito conhecido nosso, é o famoso Evangelho da Visitação, em que Nossa Senhora aparece apressadamente se dirigindo até uma região montanhosa na Judéia. Nessa região, Zacarias tinha uma casa e nessa casa estava Isabel, prima de Nossa Senhora, já idosa, mas que tinha recebido uma graça extraordinária de Deus de, mesmo na velhice, ficar grávida, e ela estava grávida de São João Batista, que nesse tempo do Advento é uma figura importantíssima, ele é o precursor do Cristo, Salvador da humanidade. Queria convidar você, a partir do Evangelho de hoje, a contemplarmos a Virgem Maria, que também é uma figura importantíssima no Advento, nesse tempo de expectativa pelo Senhor que vem, a contemplarmos a Virgem Maria como a Arca da Aliança, que é um título que ela recebe ao longo dos séculos e é um título que tem origem bíblica. E nós vamos ver isso na meditação de hoje. Lucas, quando ele redigiu o trecho de hoje do Evangelho, ele claramente se inspirou no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Ele faz um paralelo nas entrelinhas entre a Virgem Maria e a figura da Arca da Aliança no Antigo Testamento. A Arca da Aliança, você deve saber, era uma arca construída pelo povo de Israel no Antigo Testamento para guardar as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Essas 2 tábuas foram dadas diretamente por Deus a Moisés. E a Arca da Aliança, que guardava os 10 mandamentos, ela era o objeto mais sagrado para o povo de Israel. Era guardado no templo e as pessoas tinham uma imensa veneração. A Arca da Aliança era um sinal muito claro da presença de Deus no meio do povo de Israel. Por isso o povo rezava, louvava a Deus diante da Arca. E o que acontece no capítulo 6 do segundo livro de Samuel? Ora, se no Evangelho de hoje Maria vai às pressas visitar a sua prima numa região montanhosa, nesse trecho do segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, nós vemos o rei Davi fazer a mesma coisa. Ele também se dirigiu às pressas a essa mesma região montanhosa para ali encontrar a Arca da Aliança.
E se Isabel, diante da Virgem Maria, grávida do menino Jesus, ela mostra um sentimento de profunda reverência e até de indignidade, quando ela diz: como posso merecer que a mãe do Senhor me venha visitar? O rei Davi teve, ao encontrar a Arca da Aliança nessa passagem do Antigo Testamento, uma reação muito parecida. Diante da arca, ele disse: como entrará o Senhor em minha casa? E ele também tem um sentimento de reverência e de indignidade diante da arca. Ora, no Evangelho de Lucas, João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, ele se agita de alegria diante da presença da Virgem Maria grávida. Assim como Davi se enche de alegria diante da Arca da Aliança e dança diante da arca. Ele também, de certo modo, se agita diante da Arca da Aliança. Ora, se no Evangelho de Lucas Nossa Senhora fica 3 meses com Santa Isabel, ajudando Santa Isabel na sua gestação, 3 meses foi também o tempo em que a Arca da Aliança, segundo o segundo livro de Samuel, permaneceu na casa de Obed-Edom. Além disso, nós vemos no Evangelho de Lucas a seguinte expressão relacionada a Santa Isabel: com um grande grito, exclamou. Esse verbo exclamar, no grego, ele é utilizado no Antigo Testamento sempre em passagens que são relacionadas à Arca da Aliança. Especialmente nós vemos isso no livro das Crônicas, no Antigo Testamento. Então nós temos aí várias referências do Antigo Testamento que levam a gente a contemplar na Virgem Maria, conforme Lucas redigiu o seu texto, a enxergar nela a nova Arca da Aliança e superior à do Antigo Testamento, porque ela carrega em si algo infinitamente mais precioso do que aquilo que a Arca da Aliança carregava no Antigo Testamento. O Cristo é a encarnação da nova lei, que é o Espírito, é a liberdade. Agora é o Espírito que é derramado sobre os nossos corações, que nos faz ressuscitar, abraçar uma vida nova e vivermos em plena comunhão com Deus. É uma força, um poder muito maior do que aquele que a lei do Antigo Testamento tinha, que era uma força, digamos assim, de fora para dentro. Eu tenho que cumprir aquilo, mas agora no Novo Testamento a força me é dada, a graça necessária me é dada para cumprir a vontade de Deus. Não é simplesmente uma obrigação que me vem de fora, mas é um dom de liberdade que nos faz filhos de Deus, porque age no nosso ser, transformando o nosso ser, e não simplesmente nos apresentando regras que nós temos que cumprir. Diz o livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 19: abriu-se o templo de Deus no céu, e apareceu no seu templo a arca da sua aliança. A partir da meditação que nós estamos fazendo hoje, nós podemos dizer: essa arca da sua aliança, mencionada no livro do Apocalipse, é a própria Virgem Maria. Ela é a arca de Deus, porque carrega em si o dom supremo do Pai, o Verbo divino que se fez carne e habitou no meio de nós. Como não amar profundamente a Virgem Maria? Como não ter uma profundíssima devoção por ela, que traz para nós um tesouro tão precioso? Se o povo de Israel no Antigo Testamento tinha tanta veneração pela Arca da Aliança, nós temos que ter uma veneração muito maior pela nova arca, aquela que é verdadeiramente mãe de Deus, que é verdadeiramente nossa mãe pelos méritos do Cristo crucificado. Quando vendo a Senhora Pietá, vendo a Senhora da Piedade, entrega-a como dom precioso para nós. Vamos recorrer a ela. Se os israelitas recorriam à Arca da Aliança para ter a certeza de que estavam na presença de Deus e de que estavam na fidelidade de Deus, nós somos chamados a recorrer à Virgem Maria, hoje celebrada como Nossa Senhora de Guadalupe. Recorrer a ela com toda a nossa confiança de filhos, apresentar a ela nossas lutas, nossas necessidades, mais até do que as materiais, as nossas necessidades espirituais, as necessidades que nós temos para nos levar à santidade, aquilo que nos impede ou dificulta a nossa santidade, a nossa conversão nesse tempo de advento. Apresentemos a ela, recorramos a ela. Ela espera isso de nós. Vamos recorrer à Arca da Aliança, a nova arca, a Arca da Aliança eterna, definitiva, selada para a nossa salvação. E mais do que isso, além disso,
Vamos pedir a ela o dom de nós sermos sacrários vivos diante do mundo. Que sejamos também portadores da presença do Cristo na nossa própria carne, no nosso próprio coração, nas nossas ações, no nosso semblante, nos nossos sentimentos. Sejamos como a Virgem Maria, sejamos presença de Cristo diante dos outros. A força de Maria, ela traz, por exemplo, o dom do Espírito Santo para Isabel, que no Evangelho de hoje diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Por que isso aconteceu? Porque ela estava diante da Arca da Aliança, ela estava diante da Virgem Maria, que trazia dentro de si a própria presença encarnada do Verbo de Deus. Sejamos instrumentos para a efusão do Espírito diante do mundo, diante da humanidade, carregando na nossa própria carne a presença ressuscitada do Cristo. Sejamos a presença do ressuscitado. Que o nosso semblante, nosso olhar, nossos sentimentos, nossas ações, nossas escolhas, nossa presença de algum modo e cada vez mais sejam a presença, o semblante, a ação de Cristo presente, ressuscitado diante do mundo. Nos configuremos a Ele, nos unamos a Ele, nos inspirando na união íntima que havia entre a Virgem Maria e o Verbo encarnado. Nos inspiremos nela para que nós tenhamos uma união cada vez mais íntima, mais esponsal, uma configuração verdadeira ao ressuscitado. O mundo precisa ver Deus em nós. O mundo precisa ver o ressuscitado em nós. O mundo precisa, de certo modo, ver em nós uma nova arca. Que a semelhança da Virgem Maria apresenta o Cristo não simplesmente com palavras exteriores, não simplesmente com ações superficiais, mas que apresenta o Cristo com a própria vida, vivida, consumida, gasta, sendo resposta. Vamos nos inspirar no Evangelho de hoje e, nos inspirando na Virgem Maria, a Arca da Aliança, a Arca do Novo Testamento, nos inspiremos para que nós sejamos sacrários vivos, Eucaristia para o mundo, portadores da presença salvífica e ressuscitada do Cristo, que vai ao encontro do abandonado nos mais abandonados, nos mais sofredores. Sejamos resposta, sejamos presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.